Retomando o nosso vídeo, né, nossos estudos, então nós vamos agora ver um pouquinho sobre a parte da geografia da África, tá, gente? Então, a África, ela basicamente, né, tem a África do Norte, ou setentrional, e a África subsaariana, que seria a África abaixo da linha do deserto do Saara, tá? E teria uma área de transição que seria chamada de Sahel, tá? Que seria entre a transição entre o deserto e a parte mais ao sul, tá? Que teria uma vegetação de steppe, né, que a gente chama, tá bom? Enfim, então seria os países da África do Norte seriam acima da linha do deserto do Saara, né, que seria aqui Argélia, Marrocos, Líbia, Egito, tá bom? Ok? No livro didático, né, a gente vai lembrar e incluiria aí esses países também, tá? E aqui seria a região onde fica, né? Essa região aqui seria a região do deserto do Saara, tudo bem? Que incluiria, claro, né? Essa parte aqui do Egito, seria o maior deserto do mundo, acho que todo mundo já ouviu, né? Falar do famoso deserto do Saara, que teria quase o tamanho do Brasil, né? 7 milhões de quilômetros quadrados, os dados que eu usei, né? Estão até um pouco ultrapassados, né? Então, bastante grande mesmo esse deserto, tá? E a região do Sahel seria essa transição, né, entre a região norte e a região sul, ok? Que é onde ficava o reino de Gana, né? O que é que a gente vai estudar, tá? Agora, de agora em diante. Então, não confundir, tá, gente? O reino de Gana com o país chamado Gana atual, tá? Não é a mesma coisa, tá bom? O reino de Gana ficaria onde é hoje a Mauritânia, tá? A Mauritânia, tá? Seria, vou pegar aqui o mapa, trazer mais para perto, ó. Então a Mauritânia seria esse país aqui, ó, tá? Mauritânia. O país chamado Gana atual é aqui, ó, né? Então você vê aqui tem uma distância significativa. Então não confundir o reino de Gana com o país chamado Gana atual, tá? Que não é a mesma coisa, tá bom? Enfim. Então, quais eram as mercadorias, né, que circulavam naquela região, né, entre o norte e o sul da África, naquela época, a gente está estudando aí, né, seria na Idade Média, né, da Europa. Então, o que circulava? Circulava mercadorias, como bijuterias de vidro, né, a gente vai lembrar que o vidro surgiu no Egito, né, bijuterias de vidro, objetos de marfim, né? Coitados dos elefantes, né? Todos nós sabemos disso, né? Os elefantes eram sacrificados nessa história. Espadas, perfumes, pimenta malagueta, né? Vamos lembrar da pimenta malagueta, também africana. Tâmaras, né? Seriam as frutas, né? Noz de cola, a noz de cola é conhecida como obi, né? Entre os africanos, tá? A noz de cola, para quem não sabe, é a matéria-prima da Coca-Cola, tá, gente? São toneladas de noz de cola, né, que são exportados, né, da África para os países onde são produzidos o famoso refrigerante, a Coca-Cola, tá bom? A noz de cola, por isso Coca-Cola. Tudo bem? Conhecida também como obi. Tudo bem? Então era uma forma de... é uma riqueza, né, africana naquela época, tá? Isso aí desde os tempos imemoriais, né? Faz muito tempo que isso é, né, uma forma de riqueza daquela região. Tudo bem? Então, vamos continuando aqui, né, o nosso trabalho. Então, a gente tem que colocar aqui como importância, tá, gente? A gente não pode esquecer, tá? Que, na verdade, como mercadorias mais importantes daquela região, a gente não pode esquecer que era o ouro e o sal, né? Não tem como a gente negar isso, né? O ouro e o sal eram, sem dúvida alguma, o que tinha de mais valor, né? Tá bom? O sal era até trocado por ouro e escravos, né? Devido à raridade, dependendo da região, tá? Eu já vi não lembro qual era o livro didático, que tinha como se fosse um cubo de sal, né? Gigante mesmo, sendo transportado no lombo de camelo. Não sei como está hoje em dia na África, mas é uma imagem antiga, tá bom?
ok? Então sal valia como ouro, tá? Trocado por escravos também. Depois a gente toca nesse ponto da escravidão, mas ainda não chega lá. Mas a escravidão existia antes da chegada dos europeus, é um ponto que a gente tem sempre que comentar, tá? Mas não na mesma forma que os europeus fizeram depois, né? Tá? Mas enfim, gente, então o reino de Gana, ele ficaria onde é hoje a Mauritânia, a gente já falou, né? Um reino do Sahel, tá bom? Reino do Sahel. Ele era inicialmente aldeias e o conjunto de aldeias formou o reino de Gana. O nome é reino de Gana porque o rei ele tinha um título de Gana, que seria o líder, né? Seria mais ou menos isso, tá? Então como é que o rei ele mantinha esse poder? Ele mantinha esse poder através do casamento com mulheres de aldeias vizinhas, né? Então era uma forma de manter o poder dele como rei. Então havia a poligamia, tá? Nas sociedades antigas a poligamia existia, sempre bom lembrar que não são os valores que nós pensamos, né? Eu digo assim de modo geral, tá? Como sociedade, né? A monogamia, lá era poligamia, tá bom? Nas sociedades africanas antigas e outras regiões do mundo também, tudo bem? Tá? Então o costume era muito diferente do geral, né? Do mundo na atualidade, tá bom? Então, outra forma de conseguir manter o poder era fazer guerra com os vizinhos, né? Como Gana era uma região que tinha o uso, né, da metalurgia, eles já sabiam fazer objetos de ferro, né? Aí no caso, então eles tinham vantagem com relação às regiões vizinhas, né? Então quando tinha uma guerra, eles tinham flecha com ponta de ferro, enquanto que os vizinhos mais próximos ainda estavam na idade da pedra, né? Então isso dava uma vantagem muito grande na hora de uma guerra, né? Imagina você enfrentar um exército, gente com espada, escudo e ponta de flecha, né? Com ferro, né? Isso cortava que nem manteiga, né? Tá bom? Então isso é um ponto fundamental, a diferença que tinha do reino de Gana para os reinos vizinhos, que foi mais ou menos o que ocorreu depois quando os europeus chegaram, né? Aí aqueles povos, mesmo os mais avançados, não tinham muita chance contra o europeu, né? Quando o europeu chegou com arma de fogo, né? Então aí foi a disparidade da questão tecnológica, né? Não é que um povo é melhor que o outro, mas a tecnologia é mais avançada. Numa guerra, todos nós sabemos que é a diferença fundamental, né? Lembrando que as guerras inicialmente eram guerras físicas, né? Na porrada mesmo, como a gente fala, né? Mas depois, com o advento das armas de fogo, no século XVI, quando os europeus chegaram, vai haver um desequilíbrio entre aqueles que tinham armas de fogo e os que não tinham, tá bom? Não ia adiantar você pôr um escudo na frente, você ia morrer de qualquer jeito, tá bom? Mas enfim, então voltando aqui para a história do reino de Gana, né? Então o rei ele se mantinha no poder dessas duas formas que eu acabei de citar agora há pouco, né? O rei, quando ele morria, o Gana, então tinha todo um ritual, né? Ele ia colocar o corpo dele numa cabana, lacravam aquela cabana e colocavam terra em cima, né? Dentro da cabana, junto com o corpo do rei, ia tudo aquilo que ele tinha como objeto, tá? E aí eles faziam tipo uma colina, né? Tipo uma colina, e em volta da colina eles faziam um fosso e lá eles faziam sacrifícios, inclusive humanos, tá? Então lembrando que a cultura africana não é igual hoje em dia, né? Então, isso aí quem estudou isso foram os arqueólogos, né? Os estudos da arqueologia que chegaram e trouxeram isso pra gente na atualidade, tudo bem? Gana foi conhecida como o reino, né? O reino de Gana ficou conhecido como uma região de muito ouro, tinha muito ouro, né? Tanto que essa região ela foi a maior produtora de ouro do mundo até o século XVIII, né? Depois, a partir do século XVIII, foi superada pelo Brasil, né? Então, o Brasil depois supera aquela região, essa região, né, do antigo reino de Gana, tá bom? Enfim, eles tinham como capitais, né, duas, tá? Combissalé, que era mais uma capital comercial, e Gaba, que era a capital administrativa, tá? Eles eram muçulmanos, então tanto tinha mesquita em Combissalé como tinha em Gaba também, tá? Então é bom lembrar isso aí. Eles eram muçulmanos, então eles eram adeptos do islamismo, tá? Acreditavam em Alá, Maomé, o profeta, tá bom? Então, lembrando que é uma religião como qualquer outra, né? E é curioso que o próprio texto fala, né? Depois, quando a gente for ver o reino do Mali, né? Que não é a gente imaginar hoje em dia o islamismo radical, né? É diferente. Tudo bem? Então, a partir do século XI, esse reino, infelizmente, ele começou a entrar em decadência, tá? E houve o esfacelamento, ele se desmanchou
a partir do século XI, quando a região chamada Takrur, né, da região, tá, um pequeno reino, né, ele saiu da federação, né, aquela federação pode ser assim, e aí a região do reino de Gana começou a entrar em decadência, e aí acabou sendo depois, né, depois de um período de anarquia, acabou sendo absorvido pelo futuro reino do Mali, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, ok?